Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo para você iniciar a sua reeducação alimentar. E o que eu preciso te dizer antes de te dar esse passo a passo é que reeducação alimentar não significa você excluir grupos de alimentos e ter uma lista do que você pode e do que você não pode. Ao contrário do que as dietas pregam, esse é um processo que você vai levar para a sua vida, né? É um processo onde você vai aprender a fazer as suas melhores escolhas. E para você começar o processo de reeducação alimentar, você vai precisar reavaliar hábitos, comportamentos diante da comida e treinar o seu cérebro para a mudança. Agora, eu quero que você pegue aí um papel e uma caneta para você escrever 3 palavras que eu considero essenciais nesse processo. Escreve aí: organização, paciência e disciplina. E agora, você vai colocar esse papel em um lugar que você vai estar sempre visualizando, combinado? E agora eu vou te falar então o passo a passo. O que que você precisa fazer para efetivamente a sua reeducação alimentar acontecer. O primeiro passo é você parar de contar calorias. E aí você deve estar se perguntando: como assim? Eu achei que era exatamente sobre isso que a gente ia falar aqui. Eu sei que você aprendeu sobre isso. Em muitos casos, desde a infância, você aprendeu a contar, você sabe a caloria de todos os alimentos. Mas isso só te fará ir na direção contrária ao que você realmente deseja. Eu, como nutricionista, sempre vou dizer para você que os nutrientes são importantes. Mas não adianta você focar em nutriente, você focar em comida, se você não mudar a sua forma de pensar, você não mudar a sua relação com a comida. O segundo passo é você organizar a sua alimentação. Nada nessa vida acontece sem organização, sem planejamento, então não vai ser possível você realizar a sua reeducação alimentar se você não tiver planejamento e organização. Então eu vou te contar aqui como que eu, Mariana, faço no meu dia a dia. Eu pego, abro meu bloco de notas do celular e lá escrevo todos os dias o que eu vou comer, de segunda a domingo, tá? Depois disso, eu faço a minha lista de compras e vou para o mercado. Eu tenho um dia sagrado, que é o dia onde eu preparo, dou uma antecipada nas coisas, que é o domingo. Mas, como a gente sabe, tudo na vida é mutável, né? E nem todos os domingos eu posso. Então, o que que eu faço? Eu faço uma readaptação nessa minha semana, na organização da minha semana. Então, ou segunda passa a ser o dia de realizar essas tarefas, ou sábado. E você precisa identificar o que funciona para você, como, dentro da sua realidade, o que você pode fazer. E a gente vai agora para o terceiro passo. Você vai precisar se permitir experimentar novos sabores, novas texturas, novas cores. E com isso, o seu corpo, ele vai estar recebendo nutrientes diferentes. E o seu paladar também vai ficar muito mais diversificado. E o quarto passo, eu quero que você identifique aí quais as comidas que você morre de medo de comer, porque você sempre ouviu que não eram saudáveis. Sério, pega uma folha, escreve todos, lista todos os alimentos que você come, que você sente culpa depois que você come, que você tem medo de comer, que nem entra mais na sua alimentação, talvez. Depois, eu quero que você se imagine, pega um deles, aquele que você fala assim: nossa, esse aqui eu tenho realmente muita culpa quando eu como, ou eu tenho muito medo, eu nem como mais. Se imagina de frente para ele. Qual é o pensamento que vem para você? E depois desse pensamento, escreve esse pensamento. Você pensa: como que eu me sinto depois que esse pensamento surge? E aí você vai para a ação. O que que você faz através disso? Então você pensa, você gera uma emoção e você tem uma ação. Qual é essa ação? Será que é você comer sem parar aquele alimento? Ou será que você se segura ao máximo e aí chega à noite e não consegue resistir? Ou será que você resiste a semana toda esse alimento
para chegar no final de semana e aí você faz como se fosse uma despedida. O que que acontece? Coloca isso, essa ação, e comece a identificar comportamentos que você precisa mudar. Quinto passo, você precisa reeducar a sua mente. O processo de emagrecimento ele só vai ser possível e duradouro se você reeducar sua alimentação e reeducar a sua mente. Então, para de ficar com aquela frase força, foco e fé e busque identificar quais são os hábitos que você precisa modificar para ter mais saúde, para ter mais qualidade de vida. E se questione, comece a se questionar. Por exemplo, antes de você ter medo de alguma coisa. E o último passo que eu quero trazer aqui para você é que você tenha uma alimentação prazerosa. Prazer, ele é muito importante. Quando você tem uma alimentação monótona, isso gera uma série de questões. É muito mais fácil você exagerar na comida por conta disso, né? E você sempre acredita que é muito chato, né? Que emagrecer é muito chato. E não é assim que precisa ser. Então, não se prive daquele alimento que você ama, porque te disseram que não é saudável, tá? É necessário você identificar o que é o equilíbrio para você, o que o seu corpo está precisando naquele momento, como que você se sente com aquele alimento, tá? E isso você só vai fazer através da reconexão com o seu corpo, através do movimento do dia a dia, aos pouquinhos, tá? Então, não vai ser, por exemplo, um bolo com docinho e refrigerante numa festa que vai fazer você não ser mais saudável, tá? Para de acreditar nisso. O ser saudável vai muito além do que você está comendo. Vai além do que você está comendo, a quantidade que você está comendo, as emoções que você está sentindo enquanto você está comendo aquilo, o que você faz depois. São vários aspectos que norteiam a ser saudável ou não ser saudável. Para mim, não é ser saudável comer uma pizza e se sentir culpada e ficar ali magoada, se culpando porque comeu uma pizza. Isso não é uma relação boa com a comida. Então a gente precisa mudar isso a partir de agora. Então, a minha proposta para você é que você comece a implementar esses passos, mas não todos de uma vez. Escolhe um e implementa. E aos poucos você vai inserindo outros no seu dia a dia. Combinado? E isso aqui que eu estou te propondo é algo para a vida. Então, se você curtiu o vídeo, clica aqui no like e me segue lá no Instagram também, no Mariana Machado Nut, que vai ser um prazer te ter por lá. Beijo e até um próximo vídeo.